Olá, pessoal. Alunos do SESC Cidadania, alunos das turmas de terceiro ano, A, B e C. E vamos para mais uma aula gravada, né, pessoal? Essa aula tem como propósito principal possibilitar ao aluno, né, que ele possa rever várias vezes a aula gravada, e possa ter um maior substrato para fazer a tarefa da semana que está no nosso roteiro de tarefa, ok? Bom, então vamos que vamos, compartilhando tela. Bom, nós estamos ainda trabalhando, matéria longa, né, pessoal? A República Velha, a Primeira República, né? Também conhecida como República dos Coronéis, né? 1889 até a Revolução de 1930, período longo da história do Brasil, ok? E nessa aula nós vamos ver, em linhas gerais, porque é uma aula um pouco mais reduzida, tá, pessoal? Boa parte desse tema já foi visto em aula na parte da manhã, né? Então eu estou simplesmente fazendo a mesma temática, mas de uma forma mais sucinta, ok? Bom, então nós vamos ver agora os aspectos econômicos e financeiros do Brasil da República Velha, né? Antes de começar pela economia, que vai ser marcadamente uma economia pautada na exportação do café, o Brasil como o maior exportador de café do mundo, isso já vinha da época do Segundo Império, ok? Bom, pois então, pessoal, nós vamos analisar antes do ciclo do café, depois o momento da borracha, o momento do cacau, né? Nós vamos ver as finanças, né? Como o Estado oligárquico da República Velha, como o governo federal, principalmente, né? A análise é mais a nível mesmo de governo federal, não tanto da administração pública dos estados, das finanças dos estados, mas do governo federal, como andou isso na fase da República Velha, né? Bom, então a primeira grande crise financeira da República Velha vai ser logo no começo da República, né? Naquele período da República da Espada, né? Em que nós teremos o primeiro governante, presidente do Brasil, o Marechal Deodoro, quando ele convida Rui Barbosa, né, para empreender uma política visando acelerar a industrialização do Brasil. Nós já vimos isso lá na República da Espada, mas vou reiterar aqui. O que acontece? O Banco Oficial, né, seria o Banco do Brasil, começou a emitir dinheiro, tá? Porém sem o lastro, né? Ou seja, sem um suporte. Quer dizer, o governo pode ficar emitindo dinheiro, emprestando dinheiro a quem quiser montar empresas, negócios, mas se você não tiver um suporte, né? A economia tem que crescer, né? Necessariamente como resultado dessa política. Mas não foi o que aconteceu. Rui Barbosa ele vai se inspirar um pouco no processo da industrialização por via prussiana, ou seja, um modelo alemão de industrialização acelerada, né? A Alemanha, após o desfecho da sua unificação lá por volta de 1870, né? O Estado alemão promoveu uma expansão do crédito, né? Que acelerou a industrialização do país. Lá deu certo, aqui não deu certo, né? Ou seja, começa o Banco Oficial Brasileiro a emitir dinheiro, é a política emissionista, né, de dinheiro, abrindo carteiras de crédito para qualquer cidadão brasileiro que quisesse ampliar suas empresas ou montar novas empresas, né? E aí o que está, pessoal? É uma política desastrosa, porque enquanto na Alemanha houve um controle, né? Aqui não, né? O governo brasileiro não soube muito controlar essa coisa. Bom, resultado, pessoal, vazou água por todos os lados, né? Muita gente pegando dinheiro e não montando empresa, muita gente pegando dinheiro a juros muito baixos, né? Oferecidos pelo governo, e saindo emprestando a juros, né? A juros altos, né? A Bolsa do Rio de Janeiro, né? A Bolsa do Rio de Janeiro, a especulação, né?
Os preços começaram a subir, né? Gerou uma inflação monetária, porque você tem muito dinheiro circulando e a economia não cresce na mesma proporção. Resultado, tá? Nós vamos ter uma catastrófica política de industrialização por parte aqui do ministro Rui Barbosa. Ele perde, inclusive, a pasta, né? O governo de Deodoro, inclusive, por conta disso e de outros fatores, entra em crise, né? O governo de Deodoro vai chegar à renúncia, né? E aí nós vamos ter o governo do segundo presidente da República, Floriano Peixoto, tendo que conviver com essa crise inflacionária, tudo. E nós vamos ter também o governo de Prudente de Moraes. Quando chega no governo, no quarto presidente da República, o presidente Campos Salles, né? A crise que já havia iniciada lá com o encilhamento, né? Com a desastrosa política lá de industrialização de Rui Barbosa, quando chega aqui, por volta de 1898, né, quando começa o presidente Campos Salles a governar, o que acontece? Ele e seu ministro da Economia e Fazenda, né, Joaquim Murtinho, viajam à Europa e ali, depois de muitas negociações, principalmente com credores, banqueiros da Inglaterra, sai um acordo financeiro, né, que ganhou o nome de Funding Loan, né? O Funding Loan, o que queria dizer, pessoal? Que seria uma forma de sanear as contas financeiras do Brasil, principalmente quanto à dívida externa para com os credores, principalmente ingleses. Quais seriam os termos desse acordo? Então vamos lá, pessoal. Os termos do Funding Loan. Bom, o governo brasileiro, né, receberia mais dinheiro para pagar a dívida externa, os serviços da dívida, os juros, né, mas em cima de outras bases. Como é que seria, então, os termos desse acordo, do Funding Loan, entre o governo brasileiro, do presidente Campos Salles, tá, e os credores internacionais? Bom, esse acordo foi assinado em 1898, dizia o seguinte: o Brasil receberia, tá, um montante em libras esterlinas, tá, receberia um montante que daria para sanear um pouco as finanças do Estado brasileiro. Essa grana, né, ela teria prazo de carência, onde não se cobraria do governo brasileiro juros, a carência de 3 anos, de 1898, a data da assinatura do acordo, até 1901, durante 3 anos não se cobraria juros desse dinheiro emprestado ao governo brasileiro. Tá? Porém, a partir de 1901 até 1911, cobraria-se os juros, tá? E somente a partir de 1911 é que em parcelas, né, iria se cobrar o principal da dívida, tá? Ia se abater o principal da dívida. Então, resumindo rapidamente, nós teríamos o Brasil recebendo mais dinheiro em libras esterlinas, que era a moeda mais importante na época, tá? Para ele, né, sanar os compromissos mais urgentes, né, das finanças brasileiras, até aí tudo bem. 3 anos de carência, o Brasil não pagaria juros dessa nova dívida, né, que ele havia contraído. De 1901 a 1911, pagaria-se juros, e a partir de 1911, os credores e o governo brasileiro sentariam para fazer um parcelamento do principal da dívida, né? Bom, quais os pontos negativos desse acordo apontados já na época por alguns, né, economistas, né? Bom, primeiro, pessoal, o Brasil contraía mais dívida externa para enfrentar a própria dívida externa, tá? Segundo ponto que eles viam como negativo, né? Por mais que o Brasil teria 3 anos de carência, que não pagaria serviços de dívida, mas você ficaria aí 10 anos com juros, pagamento de juros, mas não juros fixos, e sim juros móveis. Ou seja, na medida em que a libra esterlina subisse no mercado internacional, subiria também, na mesma proporção, a dívida externa do Brasil, né? O Brasil pagaria juros altos. Tá?
E outra coisa, você termina lançando, né, para o futuro, para governos de presidentes futuros, a renegociação da dívida externa. Mas o que mais se via como ponto negativo nesse acordo, pessoal, era a agressão à soberania nacional brasileira. Por quê? Dizia o seguinte, pessoal, é, todo esse acordo, né, foi estabelecido, mas tendo como garantia o seguinte: se em algum momento desse ruim, né, vamos usar essa expressão dos dias de hoje, desse ruim, né, o Brasil não pagaria, sei lá, juros, o principal, os credores teriam o direito, por esse acordo, de controlar os portos brasileiros, as alfândegas brasileiras, né, para tirar o devido dinheiro para pagar a dívida externa, os serviços da dívida externa. Tá? Quer dizer, uma coisa impensável. Você está mexendo na soberania de um país. Você vai ter os credores se instalando nas áreas alfandegárias da costa brasileira, tá? Controlando nossas exportações, importações, enfim, para tirar o deles. Tá? Bom, então, essas foram as bases do acordo do Fundi-Loa. Né? Aqui está mais ou menos um detalhe. Eu esqueci de um último detalhe, pessoal. O resultado final do Food Law era também subir os impostos para a população brasileira. O Estado brasileiro teria que melhorar a receita, diminuir os gastos públicos, né? Tinha que cumprir um receituário indicado pelos credores. Tá? Bom, e aí a gente parte para o perfil da economia brasileira durante a República Velha. Sem sombra de dúvida, o Brasil foi um país na República Velha exportador, tá, do café. O Brasil praticamente foi monoexportador. Tá? Nós vamos ter outros produtos do Brasil exportando? Sim, mas nenhum batia, tá, na vigorosa exportação do café. Só para se ter uma ideia, aí, ó, os anos de 1895, 68% de tudo que a gente exportava era só café. Tá? 53% em 1905, 47%. Chegou em 1925, né? 73% da nossa pauta de exportação era só café. O Brasil era campeão mundial da exportação do café. Né? E aí nós vamos ter, tá, ainda dentro da economia e finanças, né, em 1906, o Brasil produzindo tanto café que chegou o Brasil a sofrer crise de superprodução. O que é crise de superprodução no caso aqui do café? O Brasil produzia tanto café que, jogando esse café no mercado internacional, o preço da saca do café caía muito, ao ponto de ou diminuir muito a margem de lucro dos nossos cafeicultores, né, dos nossos exportadores de café, ou dando prejuízo. A preocupação era essa, né, a diminuição da margem de lucro, ou mesmo, em tempos, o prejuízo. Né? Por quê? Porque quando você oferece uma superprodução, uma super oferta, pessoal, frente a uma demanda menor, os preços tendem a cair. Né? Então, o que acontece, pessoal? Em 1906, nós vamos ter um acordo entre o governo federal e os 3 estados que mais produziam café: Minas, Rio de Janeiro e principalmente São Paulo. Há um acordo, tá, que ficou selado como Convênio de Taubaté. Foi assinado esse acordo na cidade paulista de Taubaté, onde o que acontecia? Toda vez que tivesse, naquele ano, uma superprodução de café, o governo entraria no mercado como se fosse um grande comprador, compraria com dinheiro público esse excedente de café, guardaria no INC, no Instituto Nacional do Café, as milhões e milhões de sacas. Logicamente, o preço do café da saca subiria, agradando, logicamente, os interesses de lucro, né, dos nossos cafeicultores. Tá? Mas qual a lógica dessa política de valorização do café através do convênio de Taubaté, pessoal? Ora, favorecer os exportadores de café. Né?
em detrimento do resto da população. Por quê? Porque esse café que era comprado e estocado, o que que acontecia, pessoal? Nem sempre esse estoque virava regulador de mercado. A ideia era o seguinte: olha, quando tivesse uma entre-safra muito longa, um período de geada, que tivesse uma crise do café, o governo, então, lançaria essas sacas no mercado. Era como se fosse assim um estoque regulador de mercado. Mas os anos foram se passando e o café estocado no Instituto Nacional, pessoal, terminava apodrecendo. Tá? Mas o interessante é que o governo entrava comprando esse café, usava recursos públicos, dinheiro do povo, e depois cobrava, na forma de impostos elevados, né, essa conta. Alguém tinha que pagar no final essas contas. Né? Então, isso, mais tarde, pessoal, vai ser concluído como a política da privatização dos ganhos e a socialização das perdas, interpretando essa frase. O governo entrava comprando café, favorecendo apenas os setores ligados ao café, os fazendeiros do café, então a privatização dos ganhos, e num segundo momento a conta era paga pela população, né, com a elevação dos impostos, né? Ou seja, a socialização das perdas. Então a política de valorização do café terminou levando a essa frase que eu vou mencionar aqui agora. A privatização dos ganhos e a socialização das perdas, né? O prejuízo ficava para a população pagar na forma de elevados impostos. Bom, e aí nós vamos ao ciclo da borracha, né? É um ciclo efêmero, praticamente ali por volta de 1898, 1899 até 1910, 1911, tá? Esse período aí de 10, 11, 12 anos, foi o período da razoável, não vou dizer muito forte, exportação da borracha. Tá? É o seguinte, pessoal, nós estamos no final do século XIX, entrando para o século XX. Tá? A Revolução Industrial, as máquinas, né, muitos componentes precisavam da borracha. Nós vamos ter a indústria dos pneumáticos, os pneus, o automóvel, né? Bom, enfim, pessoal, o Brasil fornece o látex, né? A matéria-prima para se fazer a grande borracha, né? Para ser exportada para a Europa, principalmente para os Estados Unidos, né? Bom, e aí o que que acontece, pessoal? Nós vamos ter a região da Amazônia, partes do Pará, uma região da Amazônia, e o que seria hoje o estado do Acre, né? O que que acontece, pessoal? O deslocamento de muitos trabalhadores do Nordeste para os seringais da Amazônia, né? E aí, pessoal, o que que vai acontecendo, né? A produção ela é provocada, há uma demanda internacional pelo látex, né? Olha que você tem aqui ó, as bolas, né? As bolas de borracha, de látex, no caso, né? Olha aí, cerca de 40% das exportações brasileiras chegaram a ser, em alguns momentos, né? Do látex, as pelas de borracha, tá ok? Nós vamos ter cidades, né? Se desenvolvendo muito, inclusive até no campo artístico, a cidade de Manaus, né, ganha um certo esplendor, né? É notória, por exemplo, as companhias, né, de teatro, de belas artes, vindo para encenar peças do Brasil, não passava pelo eixo Rio e São Paulo, ia só até Manaus, depois voltava para a Europa. Quer dizer, Manaus foi um centro cultural, né? E teve uma forte urbanização no rápido, no efêmero, né? Ciclo da borracha. Bom, e aí nós vamos ter também cidade de Santarém, cidade de Belém se desenvolvendo, né? O progresso chegando. E os seringueiros, pessoal, e trabalhadores foram migrando, como essa região do Acre, que pertencia boa parte à Bolívia, tá? Você não tem uma fronteira definida, né? A fronteira entre o Amazonas e o Acre é a floresta amazônica. Então, os seringueiros vão avançando, avançando, de repente você tem uma densa população brasileira em território boliviano do Acre, né? E aí começa uma questão diplomática, né?
um consórcio de empresas norte-americanas fecha um acordo com o governo boliviano de explorar regiões também aqui do Acre boliviano, né? Bom, e aí começam as contendas, né? E chega ao ponto, estou assim sendo bem sucinto, né, pessoal? Chega ao ponto do Brasil, através da seu corpo diplomático, né, da pessoa proeminente do Barão do Rio Branco, que foi o nosso maior diplomata, ele consegue arrancar um acordo com a Bolívia em 1903. É o chamado Tratado de Petrópolis, onde o Brasil vai anexar o território do Acre, tá? Mas vai ter algumas compensações ao governo da Bolívia, né? Então vamos lá, olha os termos do Tratado de Petrópolis de 1903. Por esse instrumento, o tratado, ficou acordado que a Bolívia receberia compensações territoriais em vários pontos da fronteira com o Brasil. O governo brasileiro se comprometeria olha aí, o primeiro dos pontos principais. O Brasil, tá, para ficar com o Acre, se comprometeu a construir uma gigantesca estrada de ferro, que é a Madeira Mamoré, que depois nós vamos ver, ela nunca foi concluída, tá? Tinha lá a extensão, né, que ela teria que ser construída. O Brasil daria em troca, né, pelo Acre, a construção da Madeira Marmoré, preservaria a liberdade de trânsito nessa ferrovia e na bacia do Rio Amazonas. A Bolívia teria o livre trânsito, né, na Madeira Mamoré, nessa grande ferrovia, e teria acesso também à bacia do Rio Amazonas para chegar lá do outro lado, nas águas do Atlântico, né? O escoamento das exportações bolivianas para o Atlântico, né? Bom, e aí o que nós vamos ter, né? Uma indenização também, né, para ser dada ao governo da Bolívia no montante de 2 milhões de libras esterlinas, a ser pagas pelo Brasil em 2 parcelas ao governo da Bolívia. Tá? O governo da Bolívia ficou encantado com a proposta, né? Bom, e quanto ao consórcio de empresas, né, norte-americanas que tinham amarrado um tratado com a Bolívia, né? Vai ter que ser quebrado esse acordo, né? Então, a Bolivian Syndicate, né, ou seja, as empresas norte-americanas, tá, vão receber uma indenização pela quebra do contrato, onde o governo da Bolívia pagaria 114 milhões de libras esterlinas pelo distrato do tratado assinado com eles, né? Do acordo, desculpa, assinado com eles. Então, uma parte do dinheiro que o Brasil pagaria como forma de indenização à Bolívia, né? A Bolívia, então, saudaria, né, a quebra do contrato com a Bolivian Syndicate, com os norte-americanos, ok? E tudo ficou resolvido. Em 1903, o Brasil, então, anexava o que hoje é o estado do Acre. Tranquilo? Fiquemos por aqui por hoje, pessoal, tá? Como eu falei, uma aula muito sucinta sobre economia e finanças em boa parte da República Velha. Um abraço a todos e até mais.